E aí, gente, tudo certo? Eu tô aqui com... É uma honra, Júlio. Editor da Mitos, Júlio, tudo bem? É um prazer conhecer pessoalmente, finalmente. Assim. É verdade, né? Júlio, vamos começar pelo seguinte, eu quero elogiar o trabalho da Mitos com relação a alguns personagens. Vocês estão retomando, por exemplo, o Sombra, lançaram o Sombra do Howard Chaykin e o Sombra do Bill Sienkiewicz. Que demais, sabe? Muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo com o personagem. A intenção foi realmente assim, lançar um material clássico, ver se alcançava outro público e de fato teve uma resposta muito bacana, porque tem muita gente que tem a lembrança de quando saiu no Batman em formatinho, entendeu? E são artes excepcionais, em especial assim, eu sou muito fã, por exemplo, da edição do Sienkiewicz que saiu agora, gosto muito do Shake, fui eu que escolhi ambas para serem lançados, então ambos são meus filhos, assim, mas a Sienkiewicz que eu acho assim, um desbunde, assim. Teve uma resposta bem bacana. Vocês têm planos de lançar mais? Sim, a gente ainda está vendo como foram as vendas sair, mas em algum momento a gente sempre vai lançar. É que quando as vendas não são tão boas, o retorno não é tão grande, a gente fala, vamos dar prioridade para outras coisas, daí uma hora a gente retorna. Essa é uma coleção chamada Grandes Mestres, né? Vocês estão fazendo mesmo com a Vampirella, trazendo muito material. Tem mais também de Vampirella, cara? Tem mais de Vampirella. Esse eu acho que a gente não vai retomar tão cedo, não porque não foi mal, mas é porque o que foi melhor ainda foram os clássicos. Sim. Né, assim. É? Então é capaz de a gente retomar os clássicos primeiro. Bacana. Pois é, tem alguns materiais da Mitos que o clássico não vai tão bem e outros que o clássico vai bem. É interessante, porque eu vi outro dia um post teu sobre Juiz Dredd. Né? Vocês estão com planos de lançar Dias de Caos, não? Dia do Caos. Dias do Caos. Podia falar um pouco da publicação desse personagem? Quais são as ideias de vocês? Juiz Dredd, assim, a gente pretende agora... Porque Juiz Dredd, assim, vende bem, mas ele tem, assim, um público muito fixo, firme. Ele não expande. Né? O que a gente acha uma pena, porque são 40 anos de publicação, tem todo tipo de história. Respondeu muito bem foi lançar materiais mais curtos. Missionário, que a gente lançou agora em fevereiro, foi uma venda excelente, assim, espetacular. Tudo bem, metade dele é desenhado pelo Frank Quitely, que é um diferencial, mas acho que parte da graça também foi que era algo rapidinho de ler, tinha um preço menor pelo número menor de páginas, as pessoas se arriscaram mais. E muita gente gostou da questão de western. Então, assim, Juiz Dredd sempre vai ter a principal saga, quer dizer, Dia de Caos é uma saga que, embora ela seja independente, ela, de certa forma, continua a saga do ano passado, que foi em Mutantes e Mega City em Exílio. Porque, assim, Juiz Dredd é feito para se ler de maneira independente, mas é sempre melhor quando você lê ele na sequência. Se você lê o Juiz Dredd Origins, que a gente relançou esse ano, e aí, em seguida, lê o Mutantes e Mega City, em seguida, lê o Exílio, em seguida, lê esse, ele é mais forte. A gente tem estudado a possibilidade de lançar materiais clássicos do Juiz Dredd, mas assim, a gente ainda não tem certeza de que o público está lá. Seria uma experiência, assim, a gente está O pessoal está pedindo muito a Guerra do Apocalipse. Por quê? Dia do Caos, embora ele seja claramente feito para ser lido de uma maneira independente, ele continua tramas que saíram há 40 anos em Guerra do Apocalipse. No sentido que eles pegam... porque a Guerra do Apocalipse, isso não é um spoiler, porque está lá na introdução do Dia do Caos, né? Eles têm que explicar isso. Foi uma saga onde os Sovs, que são as megacities soviéticas, tentaram destruir Mega City 1 e, em retaliação, eles destruíram com bombas nucleares a principal cidade de Megaleste 1. Então, o que acontece? Teve gente que sobreviveu a isso. Durante anos e anos, o Dredd enfrentou os Sovs, só que tinha uma determinada facção, que é a quarta facção, que sai nesse primeiro encadernado de Dia do Caos, que eles ficaram esses 40 anos falando, não, vamos tramar algo perfeito, vamos destruir Mega City com 40 certeza. 40 anos! E aí é a volta desses, né, assim, então é uma saga, assim, feita mesmo para transformar o universo de Dredd, assim, ela é um bom ponto de partida para quem nunca leu, mas ela posso dizer assim que tem pouquíssimas sagas que são maiores em escopo do que essa. Então, Dia do Caos vão ser 2 volumes, é a quarta facção, e também vai ter Fim de Jogo, que sai em outubro. Tu mandou no release, eu não me lembrei. Não tem problema. Júlio, faltou falar de 2 personagens ainda. Planos pro Conan e planos pro Hellboy. Pode nos passar alguma coisa? Eu não posso passar muito porque eu não sou o editor desses títulos. Esse é o Fernando Bertacchini. O que eu posso te garantir já de
saber de trabalhar ali no meio, assim, é que a gente vai ter mais Crônicas de Conan e a gente vai ter a parte 2 de Hellboy no Inferno, provavelmente esse ano ainda, a parte 2. Crônicas de Conan provavelmente vai ficar pro comecinho de 2018 e a intenção é a gente lançar mais que um já nesse ano. Que o pessoal reclamou, a gente lançou, vendeu super bem, aí a Dark Horse, assim, é sempre uma negociação mais trabalhosa, eles são bem exigentes nos critérios dele, então leva mais tempo para fechar o contrato. Não tem nada de ruim com eles, eles simplesmente são bem precisos, né? E o que está certo, porque afinal é contrato, é dinheiro, é uma coisa toda assim. E aí acabou de que assim, a gente fechou outros contratos e esses se demoraram, mas um ano se passou e a gente não lançou Crônicas 2. E agora a gente vai retomar com mais força. Júlio, a Mitos também tá... Eu fiquei impressionado. Vocês vão começar a apostar mais no mercado franco-belga, dá pra dizer assim? Franco-belga, com certeza. Então, tem uma série de lançamentos da Glénat, né, da Delcourt. Eu admito que eu não tenho tanta familiaridade com material francês, mas podia falar um pouco sobre... Então, a Delcourt Soleil e a Glénat são algumas das maiores editoras francesas. Da Delcourt a gente fechou, a gente está fechando 5 materiais, eu tenho 3 deles aqui. Cutting Edge é de um desenhista que é o Mario Alberti, que saiu em Tex Graphic Novel 2, então ele já é assim conhecido aí no nosso público. Eu acho o traço dele muito parecido, na minha opinião, com o Manara. A gente vai lançar Nós os Mortos. Isso eu dei uma olhada nas páginas. Sim. Cutting Edge, falando só um pouquinho rapidamente de Cutting Edge, assim, claro. é uma espécie de uma ficção científica onde é uma caça ao tesouro. Assim, eles reúnem as melhores mentes, os melhores profissionais de tudo no mundo, numa caça ao tesouro que valendo 30% da maior empresa financeira do mundo, Leviatã, que são considerados praticamente os donos do mundo. Os elementos de ficção científica são meio segredo. Nessa primeira edição aí, eles encontram uma sereia. As pessoas elas acham que é meramente uma espécie de um reality show, praticamente, e descobrem que é uma coisa muito mais séria e que eles estão, inclusive, arriscando a vida deles. Assim. Só um detalhe, tu comentou o primeiro volume. No caso, a Mitos vai lançar, como tu estava me comentando, né? Volumes fechados, né? Vocês vão ser... Não vai ter continuações, assim, específicas. Esse material de Cutting Edge saiu em 4 álbuns no material francês, porque lá eles têm a perspectiva de lançar materiais que têm 52 a 70 páginas e que tem um grande tempo de produção, principalmente nesse formato que eles chamam de Grand Format, que é 24 de largura por 32 de altura. Vocês vão limitar esse formato? Vamos lançar nesse formato. Então, a gente vai lançar nesse formato, só que a gente vai lançar, a gente sabe que o pessoal acha que é pouca história, 52 páginas. Muita gente tem crítica em relação a isso, então a gente vai lançar em compilados. Então o que acontece? Cutting Edge é uma história em 4 partes. A gente vai lançar as 4 partes em um volume de 200 páginas. A mesma coisa com Nós os Mortos. Nós os Mortos tem arte do Igor Corden. Meu Deus, o cara dos X-Men. Isso, o cara dos X-Men. A gente escolheu em parte por causa da familiaridade para o pessoal que curte o público americano. Só que é uma história muito doida que eu acho que a Marvel não publicaria. O que acontece assim, os Incas dominam o planeta, são a maior civilização do planeta. A Europa nunca chegou na América, porque eles tiveram uma praga de zumbis e toda a Europa é composta de zumbis, alguns deles inteligentes. A trama se desenrola a partir daí, eles encontram um zumbi que veio numa embarcação, que veio numa expedição deles, que eles encontraram numa expedição ao mar, e aí eles vão descobrir a Europa para tentar descobrir o segredo da imortalidade. Eu peguei aqui também um chamado Red Skin, do Terry Dodson, sim, outro desenhista conhecido. Na verdade, Terry Dodson assim, tem basicamente 2 materiais franceses só, um pela Glénat, outro pela Humanoids. A proposta de Red Skin, que inclusive saiu pela Image nos Estados Unidos, saiu como Red One, porque Red Skin lá teria a conotação de um pele vermelha, né, um nativo americano, que não tem pra gente, por isso a gente tá mantendo o título original. É uma super espiã soviética, a melhor de todas, tipo um Batman dos espiões soviéticos, e ela é escolhida para infiltrar os Estados Unidos, se tornar uma na verdade se tornar o Batman na vida real. Eles querem criar um super-herói que transmita os valores do comunismo, que subverta o público americano. É claro que ela é um Batman, como ela é uma mulher do Terry Dodson, você vê ela pelada bastante, né, assim,
Acho que a gente não chega no nível de Canon lá do pessoal do Pipoca, mas tem muita sensualidade, ele é um quadrinho muito divertido. Eu adoro o Xavier Dorisson, que é o roteirista desse material. Todo o material dele é excepcional. Espero que o pessoal goste para a gente conseguir poder trazer outras parcerias com outros desenhistas. Oku, por favor, Júlio, do que trata esse lançamento? Esse é um material, esse material do Decor, assim, ele é uma espécie de um Japão alternativo, se chama Pajan. Ele é um caçador de demônios. Ele tem um traço bem anime, assim, bem japonês, mas com uma arte colorida, bem detalhada. Esse material também saiu nos Estados Unidos, saiu pela Boom, na verdade pela Arcaia, né? Mas a Arcaia é da Boom, né? Assim. Sim, entendi. E a gente está publicando o primeiro ciclo de história dele, que é o ciclo da água. Ele tem bem aquela perspectiva assim porque é um Ronin que caça demônios para viver. Ele anda com um monge bêbado e um garoto. É uma família disfuncional de caçadores de recompensa. Eric, Júlio, do que eu tô um pouco perdido porque é bastante coisa. Só uma dúvida aqui, como vocês estão fazendo a curadoria desses títulos? Um de vocês é mega fã de quadrinhos franceses? Eu. Eu escolhi a maior parte. Assim. Muitos desses quadrinhos estão sendo publicados em inglês em versões digitais pela Hero Comics ou então em outras parcerias. Mas assim, eu leio em francês o suficiente para me virar. O que é que acontece? Meu pai fala francês, minha irmã fala francês, eu sou assim o desregrado que não fala francês, mas eu leio, então não tem problema. Elric é uma adaptação do famoso personagem do Michael Moorcock. Mundialmente ele é o bárbaro mais conhecido que tem, o bárbaro, assim, em termos, um personagem de universo bárbaro mais conhecido depois do Conan. Inclusive o Moorcock, assim, o personagem dele já apareceu nas histórias do Conan e é um rei albino feiticeiro de uma civilização extremamente decadente, onde vão surgindo novos reinos que querem destruí-la. E ele é um cara que ele é um anormal na sociedade dele por dois motivos. Porque ele é um cara, ele é um albino extremamente frágil fisicamente, e o outro motivo é que ele é o mais próximo que alguém tem em toda aquela sociedade ser um ser moral, mas isso numa sociedade onde moralidade não existe, é uma coisa que ele está cogitando, ele é uma espécie de um rei filósofo, assim, né? A Noite dos Mortos-Vivos. Esse você pode falar em português, porque afinal é uma adaptação do filme. Ah, que bacana. É uma adaptação com um traço super realista. Gente, os últimos dois lançamentos aqui, provavelmente tem mais, né? Tu não chegou a trazer todos, mas são dois que vão vir em breve. Requiem Cavaleiro Vampiro é uma premissa, é um quadrinho que, assim, eu diria que ele é bem pro público que curte a heavy metal, por causa do traço, por causa da premissa. E a premissa é o seguinte, é um sujeito que cometeu atrocidades na guerra. Ao morrer, ele foi parar num planeta onde todas as pessoas que vão para lá são pessoas que cometeram atrocidades em vida e que lá voltam como mortos-vivos. É tipo um inferno aqui, pelo jeito, mas ele é um vampiro que é uma das castas mais elevadas, o que significa que ele foi um cara muito ruim em vida. É o que eles falam, quanto mais as pessoas vivem nesse planeta, mais elas esquecem a vida delas passadas, mais terríveis se tornam. Eles dizem que o tempo passa ao contrário, tanto que os arqueólogos pegam todos os avanços tecnológicos que aparecem e enterram. É o contrário. Lembra muito o Simon Bisley, né? Os desenhos, bastante. O Olivier Ledroit tem um traço realmente assim excepcional, pintado, né? E com muito detalhe. Esse material saiu 14 álbuns lá, a gente está trazendo os 3 primeiros em um volume. Eu acho que assim, vai ser uma linha bem diferente, assim, acho que para quem não está acostumado, né? É outra filosofia dos caras, né? De produção, não é aquela coisa de massa, de escala industrial, né? Elric, por exemplo, a gente está lançando os 2 primeiros, porque Elric tem 4 livros propostos desses daqui. A gente está lançando os 2 primeiros porque o primeiro foi lançado em 2013, o segundo foi lançado em 2014, o terceiro foi lançado agora em 2017 e o último não tem nem previsão. Eu acho que assim, ninguém vai ficar insatisfeito porque termina num ponto muito bom. Na verdade, o final disso aqui seria o equivalente ao final do primeiro livro publicado pelo Generale, porque o ritmo deles, eles condensam bem a obra. E por fim aqui eu trouxe aqui o H.G. Wells. Legal. Que é uma adaptação do A Guerra dos Mundos e é uma perspectiva aí de lançarmos quadrinhos mais literários, assim. Júlio, quero dizer que foi um prazer. Eu sempre fico empolgado, porque é todo mundo que eu quero descobrir, sabe? Eu tenho muito mais foco no mercado norte-americano, então é sempre no mercado brasileiro, então é sempre legal ver, porque eu acho que
Nossa, acho que tirando a SESI SP, vocês publicando isso, vocês são um dos que mais publicam material europeu, sabe? Junto ali talvez com a Nemo, principalmente no começo dela, mas é um mercado que é legal que vocês estão trazendo para o Brasil. É uma experiência, a gente está indo com tudo, a gente negociou uma série de títulos, tem mais uns 3 títulos aqui que eu ainda não estou com eles aqui. Isso aqui vai ser uma nova linha nossa, a gente vai chamar de... porque a gente está diferenciando as nossas linhas. Então, por exemplo, o material de tex, o material de banca, a gente decidiu chamar de uma linha... Agora ele faz parte de uma linha chamada Classic Edition. Sim. Porque ele é um material para um público que já lê faz tempo, não que isso impeça ele de ter novos leitores, até que cada vez mais tem novos leitores, mas tem muita história de meu avô lia e agora eu leio text. O nosso material de capa dura, que a gente tem tentado fazer o melhor acabamento possível, agora vai fazer parte de uma linha chamada Prime Edition, e esse material aqui vai chamar parte de uma linha chamada Gold Edition, por causa do formato, do acabamento. A gente pretende trazer o mais próximo possível da versão original mesmo. Júlio, questão de preços, vocês, como está esse planejamento? Vocês não têm medo de repente lançar num formato muito luxuoso e ficar um valor elevado? Eu acho assim, alguns vão ficar um pouco mais caros, mas no geral eu acho que as pessoas vão ver, porque o que é importante eu acho que assim, o público entenda que esse material foi feito assim com um super cuidado, no sentido que a pessoa ficou, às vezes, 1 ano, 2 anos desenhando, 1 ano escrevendo, e que ele tem que ser valorizado. A gente está, é claro, tentando trazer um preço mais em conta possível. Em breve a gente já vai poder anunciar preço, porque Elric sai já agora em outubro e Redskin deve sair em novembro. Mas a gente vai trazer no preço mais acessível possível. E como eles vão ficar em 100 páginas, eles não vão ficar tão caros assim. A gente tentou chegar num tamanho que fosse o melhor custo-benefício. Lançar no formato de 52 páginas, assim, seria tanto frustrante para o público que gosta de porções maiores da história, como sairia mais caro individualmente. Sairia mais barato no valor total, mas preço por página seria mais caro. A expectativa é que assim, eu acredito que a gente vai conseguir lançar num valor que todo mundo vai ficar satisfeito. Eu torço muito, assim, eu fiz um lobby muito grande por essa, então torcendo aí para que todo mundo curta como eu curti esse material, como eu escolhi, com muito cuidado, assim. Essas editoras são excepcionais lá, a gente está vendo inclusive outras parcerias, se isso der certo, com outras. São todas grandes editoras da Europa. É praticamente a Marvel DC de lá. Sim. Então, muito obrigado pelo teu tempo, tá, Júlio? Tchau, gente. Até outro momento. Tchau, muito obrigado aí.